Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós vamos começar aqui agora o aulão solidário do Grupo Ideal. O nosso tema hoje é o financiamento da assistência farmacêutica. Antes da gente começar, a gente tem 2 recados, né? O primeiro é que a gente está sorteando 11 bolsas, então cada aulão vai sortear uma bolsa de estudos, 11 bolsas integrais para os preparatórios online do Ideal. E como que faz para participar? Vocês vão lá no Instagram, né? Quem não segue ainda, seguir o Grupo Ideal, @Grupo Ideal, marcar, comentar na imagem do sorteio 3 amigos, né? Não pode ser perfil fake, celebridade, essas regras de sorteio de Instagram. E o segundo recado, muito importante também, é que é um aulão solidário com o objetivo de arrecadar fundos para o Coletivo Belas, né? Um projeto da professora Suelen, está fazendo uma parceria aí com o Grupo Ideal, e esse projeto ele tem o intuito de arrecadar doações para comprar itens de higiene, itens básicos e de higiene para mulheres em situação de vulnerabilidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, é muito importante, né, a gente doar, a gente vai colocar nos slides para vocês o QR Code, o link da vaquinha. Então, quem puder contribuir aí com um pouquinho, vamos fazer isso. Começando agora do conteúdo, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que eu achei muito interessante, eu descobri ela recentemente, é um mapa mental que a gente faz online. Inclusive, sugiro para vocês aí de usarem desse recurso, porque ajuda muito a gente a organizar as ideias, né? A gente ter o todo ali de uma disciplina, de uma matéria, de um tema. Então, hoje eu fiz com o conteúdo que o edital solicita sobre o financiamento da assistência farmacêutica. Claro que é um resumo, né? A gente vai destacar aqui os pontos principais, as coisas mais cobradas nas questões. Então, começa, né, o início disso é o Decreto 7508, que regulamenta a Lei 8080. O Decreto 7508, lá em 2011, ele já preconizou a RENAME, né, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que são os medicamentos que estão destinados para as principais doenças, né, mais prevalentes, os principais agravos no âmbito do SUS na nossa população. O Estado, os municípios, eles podem adotar relações específicas, né? O município de Belo Horizonte tem a REMUME, que vai ter, eventualmente, alguns itens que não estão na RENAME, né? Então, a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade, para poder moldar essa lista de medicamentos essenciais de acordo com as nossas necessidades epidemiológicas. E, na verdade, que está fora de ordem, o acesso dentro da Lei 7508, isso é uma coisa que cai bastante em prova. Esse acesso universal e igualitário que a assistência farmacêutica pressupõe, ele tem alguns requisitos, né, que é estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde no SUS, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções do SUS. Essa prescrição ela tem que estar em conformidade com a RENAME e os protocolos clínicos, né, ou, se não for a RENAME, no caso, a REMUME, né, do município, e essa dispensação vai ocorrer em unidades do SUS. E esse acesso ele pode ser ampliado, né, de acordo com a necessidade, com a demanda dos entes federativos. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente atende não só prescrições feitas no SUS, né, a gente atende, por exemplo, nas farmácias das unidades, a gente atende prescrições externas, prescrições emitidas em consultórios particulares, hospitais particulares. Outro marco legal, em 2017, é a portaria número 6. Ela vai consolidar as normas de financiamento, não só da assistência farmacêutica, para várias ações e serviços de saúde, e incluindo aí o custeio da assistência farmacêutica. No mesmo ano, a portaria 3992, ela atualizou a portaria número 6, e ela pegou os 6 antigos blocos de financiamento que a gente tinha, e condensou em apenas 2, né, que é o bloco de custeio e o bloco de investimento. Isso é um marco importante também, acredito que pode cair em prova, porque ficou muito tempo, né, a gente tendo 6 blocos de financiamento, e agora a gente só considera 2 blocos, o bloco de custeio e o bloco de investimentos. Dentro do bloco de custeio, ainda existem aí os antigos blocos que eram separadinhos. Atenção básica, atenção de média e alta complexidade, assistência farmacêutica, né, que é o que vamos falar, vigilância em saúde e gestão do SUS. Então, o que mudou na prática? Na verdade, o dinheiro ele era vinculado especificamente para cada bloco. E, hoje em dia, com essa portaria, a gente tem
um dinheiro só para o bloco de custeio, de forma que os municípios, os estados, eles podem fazer as destinações para cada um desses da atenção básica, da atenção média, mas ele vai ter uma certa flexibilidade agora para ele direcionar esse recurso financeiro, né? Então, nós vamos comentar depois, isso tem um lado bom, né, que é essa flexibilidade, mas não é só bom, dependendo do município, né? Então, ele aumenta a autonomia financeira, mas ele também reforça essa necessidade de que os gestores estaduais e municipais estejam qualificados mesmo para fazer a gestão desse orçamento, né, para que não seja mal utilizado mesmo, né, destinado apenas para um bloco, né, deixar uma coisa em detrimento da outra. Então, assim, a gente tem que ter essa noção, né? Acho que nos municípios menores, né, às vezes isso pode ser mais complicado. Então, voltando para a portaria número 6, dentro daquele título 5 da assistência farmacêutica, a gente vai ter o financiamento do componente básico da assistência farmacêutica. Quem é o componente básico, né? São principalmente os medicamentos destinados aos principais problemas de saúde inseridos na atenção primária à saúde. E a responsabilidade do financiamento desse componente ela é tripartite, ou seja, é União, Estados e municípios. Isso é uma coisa que até cai bastante também, né? O financiamento do componente básico tripartite. Então, podem guardar aí que isso é uma questão que eu vi bastante em questões de prova. Então, a União, né, hoje em dia, de acordo com aquela portaria que eu falei, né, dos blocos de custeio, ela também atualiza que a União ela vai contribuir para a assistência farmacêutica, variando de acordo com o IDH do município, né, com o Índice de Desenvolvimento Humano, para aumentar a equidade, né, nessa distribuição de recursos. Então, o valor aportado pela União ele vai variar entre 5,85 e 6,5 por habitante por ano, né, a depender do IDH do município. E o Estado e o município já têm um aporte de 2,36 habitante ano. Esse valor se manteve, já era assim. Dentro do componente básico, né, apesar do financiamento ser tripartite, tem alguns itens que o Ministério da Saúde ele é o responsável pela aquisição e distribuição. Então, vão ser as insulinas, regular em NPH, questão que cai bastante em prova também, né? Então, podem anotar isso aí, ficar atentos. A clindamicina, a rifampicina, nesse caso dessa doença específica, né, hidradenite supurativa, e os medicamentos do Programa de Saúde da Mulher, que vão ser os contraceptivos, orais injetáveis, o DIU, o diafragma. E agora o capítulo 2 fala do componente especializado, né, que são os medicamentos, às vezes de alto custo, ou para as doenças que são mais raras, agravos crônicos mais raros, com custos elevados, né? Esse acesso ele é sempre de acordo com um protocolo clínico e diretriz terapêutica. São os medicamentos que aqui em Minas a gente tem o fornecimento na farmácia de Minas, né? Aqui em Belo Horizonte, na verdade. Então, eles têm uma lista, né, no site, é bem mais burocrático, né, o fornecimento. Por serem medicamentos de alto custo, tem que estar tudo dentro de um padrão, tudo dentro do protocolo, né, para aquela indicação específica, para aquele CID. E o componente especializado, ele vai ter 3 grupos. Né, o financiamento desse componente ele vai variar de acordo com o grupo ao qual o medicamento pertence. No grupo 1A, são os medicamentos que a aquisição vai ser centralizada pelo Ministério da Saúde. No grupo 1B, os medicamentos que vão ser financiados pelo Ministério, mas o Ministério ele não vai efetivamente comprar o medicamento, ele vai pegar o dinheiro e transferir para o Estado, e com esse recurso o Estado vai fazer a aquisição. Questão que cai bastante em prova também. Então, guardem aí esses grupos, né, guardem essa informação. O macro, número 1, a gente pensa em união, né, a gente pensa em federal. Então, sendo o grupo 1A, o Ministério compra e distribui, e já no grupo 1B o Ministério não compra, ele passa o dinheiro para o Estado comprar. Então, as secretarias vão usar esse recurso e tem que prestar contas também pelo uso do recurso, né, pelas autorizações de procedimento de alto custo. Agora, o grupo 2, né, estava no grupo 1, o macro, o grupo 2 vai ser o Estado, ele vai financiar e vai adquirir esse medicamento, né, e vai fazer essa distribuição. Então, o grupo 2 é financiado pelo Estado, e o grupo 3 são os medicamentos que eles vão ter o mesmo financiamento igual do componente básico. Né? Então, é o financiamento tripartite. Né?
Então, quando pensar em grupo 3, é só lembrar lá do componente básico, mas a gente está falando aqui agora do componente especializado. Então, é uma coisa que eles podem fazer uma miscelânea nas questões e dar uma confundida. Então, tem que prestar bastante atenção na forma como vai estar escrito. O componente estratégico da assistência farmacêutica. O que é o componente estratégico? São as doenças, muitas vezes endêmicas, vinculadas, às vezes, a questões de vulnerabilidade, de pobreza, são doenças transmissíveis, geralmente. Então, nesse caso, o Ministério vai adquirir e distribuir esses itens, e os estados que vão fazer a devida destinação para os municípios e distribuição. Então, quais doenças? Também cai bastante em prova essas doenças, tuberculose, a hanseníase, cai exatamente essas aí que estão aí, são as que eu mais vi em questões. Tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, chagas, ou, dependendo do estado, alguma doença que seja endêmica naquele local. Os antirretrovirais do programa DST-HIV, o sangue e os hemoderivados e os imunobiológicos, os soros, as vacinas. E, num contexto mais micro aqui, dentro do Estado de Minas Gerais, a gente tem uma deliberação, 3043, da Comissão Intergestores Bipartite, que ela vai aprovar as normas de financiamento do componente básico. Não foge muito do que a gente já viu na macro, na portaria federal. Ela pontua que o modelo organizativo de farmácia em Minas vai ser a farmácia de Minas, e ela define as contrapartidas, estaduais e municipais. Então, em Minas, a contrapartida estadual. Para os municípios que aderirem à ata de registro de preços do Estado, então, o Estado ele tem uma ata de registro de preço que a gente, como município, pode aderir ou não. Então, se a gente aderir a essa ata, o Estado ele dá um aporte de 3,35 habitante ano. Se a gente não adere, esse valor vai ser de R$ 3,00. Então, é uma questão também que pode cair em prova. Essa adesão é facultativa. O município escolhe, é bom, assim, no município de Belo Horizonte adere, é um resguardo que a gente tem ali, a gente consegue fazer várias aquisições pela ata de registro de preços do Estado. Lembrando que esse valor de R$ 3,00 ou R$ 3,35, ele não é cumulativo com os R$ 2,36 estabelecidos pela portaria número 6. Esses recursos, tem que ser prestado conta sempre desses recursos, via várias ferramentas que a gente tem de planejamento e orçamento do SUS, o relatório anual de gestão, tem que estar tudo previsto no plano municipal, vocês vão ter aí hoje mais tarde uma aula do plano municipal de saúde. E esse repasse do Estado para o município ele é bimestral. O repasse do Ministério ele é para assistência farmacêutica mensal, enquanto do Estado ele é bimestral. Então, de 2 em 2 meses, o Estado faz esse repasse. E a gente tem, dentro do contexto de Minas Gerais, um sistema informatizado para transmitir os dados da assistência farmacêutica, que é o SIGAF. E esse SIGAF ele conversa com o sistema do Ministério, que é o ORUS. Então, é feita sistema a sistema essa transmissão de dados. E dentro desse recurso todo, União, Estado, Município, 15% podem ser retirados e usados para as atividades de adequação de infraestrutura, capacitação de pessoal, porque a assistência farmacêutica não vai compreender unicamente se fornecer o medicamento para o usuário. Isso envolve também um profissional capacitado para atender, um local adequadamente mobiliado para armazenar esse medicamento. Então, a gente tem, inclusive isso também está na portaria número 6, federal, esses 15% do valor somado Estado, Município e União, a gente consegue usar para essas melhorias. E Minas Gerais tem uma gestão totalmente centralizada no município. Também está nessa. E uma outra deliberação do Estado também, da CIB, que é só uma atualização também, para contemplar aquela questão do IDH, contemplar que a transferência de valores da União vai ser de acordo com o IDH, e atualizar também as estimativas populacionais, para fazer o cálculo do valor financeiro, que é habitante ano. Então, a gente precisa de uma estimativa populacional, que, nesse caso, preconiza a estimativa do IBGE do ano de 2019. Então, eu criei esse mapa mental, o link está na tela de entrada, na tela central do SUS. Vocês podem acessar, usar essa ferramenta, criar os seus mapas, bastante didático.
Então, está aí meu contato. Deixa eu só trocar aqui para o PowerPoint agora. Aí, agora, abrindo o PowerPoint, eu percebi que eu não me apresentei. Então, meu nome é Natália, né, em tempo. Eu vou falar do financiamento da assistência farmacêutica. Eu sou servidora da Prefeitura de Belo Horizonte, né, sou farmacêutica desde 2013. Hoje em dia, eu estou em 2 lugares, no CTR Orestes Diniz, né, que atende questões de infectologia, e também numa farmácia regional. E eu sou graduada em farmácia, em 2011, especialista em vigilância sanitária e mestre em saúde pública pela UFMG. Então, mais uma vez, né, reforçando aqui com QR Code, com link, né, que essa é uma aula solidária, né, então vamos doar o que a gente puder, né, contribuir. A gente está vivendo aí uma situação que está deixando quem era vulnerável já mais vulnerável, né, então quem puder contribuir vai ser muito bacana. Então, agora eu vou passar alguns insights para a gente entrar efetivamente nas questões. Deixa eu só dar uma olhada no chat aqui, ver se tem alguma... Aí, quando eu passar para as questões, quem for tendo dúvidas e quiser mandar no chat, tá? O programa que faz o mapa mental é um site, tá, gente? Chama MindMeister. Eu vou... Quando vocês acessarem, aí tem um PDF que ele gerou, vai ter o nome certinho. Só jogar no Google que vocês vão achar. É muito bom. Então, voltando aqui, né, a portaria número 6, que condensou lá os blocos, né, da antiga portaria 204, que eram 6 blocos, para 2 blocos, né, o de custeio e o de investimentos. E dentro do bloco de custeio, a gente encontra a assistência farmacêutica. O decreto, né, que a gente falou lá no mapa mental também, que fala da RENAME, é o 7508, né, de 2011. Então, algumas questões que podem cair em prova sobre a RENAME, né? O que é a RENAME? É a relação de medicamentos essenciais, que está destinada a garantir o acesso aos medicamentos para as doenças mais prevalentes no âmbito do SUS, né, de maior necessidade da população. Essa RENAME, ela tem sempre um formulário terapêutico nacional vinculado. Esse formulário ele subsidia tanto a prescrição quanto a dispensação dos medicamentos, né? E os protocolos clínicos, né, e diretrizes terapêuticas também estão lá nesse decreto, né, que são as linhas de cuidado, né, e é o Ministério também que gera essas linhas, o CONITEC atualiza, né, assim como atualiza a RENAME, de 2 em 2 anos está previsto essa atualização da RENAME, sendo que o Estado e o município ele pode pactuar uma lista específica, né, de acordo com a realidade local, né, igual a gente falou. E isso também é pactuado, deve ser pactuado na comissão intergestores. Outra questão que cai bastante em prova, né? Esse artigo 28 aí do decreto. O que esse acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, né, de acordo com esse decreto? Quais são os requisitos para a gente ter esse acesso universal e igualitário? O usuário ele tem que estar assistido por ações de saúde e serviços do SUS. O medicamento tem que ter sido prescrito por um profissional de saúde que esteja em exercício regular das suas funções no SUS. A prescrição em conformidade com a RENAME ou com a lista, né, do Estado ou do município, e estar também em consonância com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e essa dispensação ocorrer em unidades também inseridas dentro da direção do SUS. Os entes federativos eles podem ampliar esse acesso, né, como eu falei, em Belo Horizonte a gente tem esse acesso, não é só para quem tem receitas emitidas no setor privado, no setor público, né? A gente atende prescrições emitidas no setor privado também. O Ministério ele pode estabelecer algumas regras diferenciadas, né, de acesso a medicamento de caráter especializado, né, que veio depois aí os componentes. E os medicamentos da RENAME têm que estar registrados, né, devidamente registrados na Anvisa, né? Isso é uma coisa que às vezes pode cair em prova também. Então, os blocos dentro da assistência farmacêutica, a gente consegue distinguir 3 blocos de assistência. É o componente básico, o estratégico e o especializado. Então, vamos começar com uma questão aqui. Vou ter que ler por aqui, porque ali não vou enxergar.
É uma questão do ano passado, né, para residência em farmácia. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação aos processos de organização, financiamento e gerenciamento da assistência farmacêutica. Letra A. Em relação à estruturação, à organização, à viabilização de uma estrutura organizacional de coordenação ou gerência, responsável pela assistência farmacêutica, de forma centralizada, aí a gente já destaca o centralizada, né? Porque sempre que vocês verem essas coisas nas questões, centralizado, exclusivo, já pode ficar um pouco desconfiado. É imprescindível para a efetivação das ações de sua competência. Essa estrutura deve ser dotada de recursos físicos, humanos e tecnológicos adequados e subordinada diretamente ao Conselho de Saúde. Ela também não é subordinada ao Conselho de Saúde, né? Ela é subordinada, a assistência farmacêutica ela está subordinada à coordenação municipal, né? À Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho ele participa, né? Tem poder deliberativo, mas a gente não está subordinado, né? Dentro do organograma ao Conselho de Saúde. O acompanhamento e avaliação continuada das ações desenvolvidas constituem uma estratégia imprescindível para a gestão, aperfeiçoamento e consolidação do modelo de assistência farmacêutica compartilhada entre União, Estado e municípios. Até aí, está correto, né? O acesso aos medicamentos depende de um financiamento sustentável, realista e responsável do ponto de vista fiscal. Ok. Deste modo, o financiamento da assistência farmacêutica é de responsabilidade das 3 esferas de gestão e pactuado na CIB. Não necessariamente ele é pactuado na CIB, né? Há vários instrumentos institucionalizados para o planejamento e execução das ações e programas de saúde nas esferas estaduais e municipais, né? O plano estadual, o plano plurianual, lei orçamentária, programação pactuada integrada, né? As ferramentas de gestão do financiamento no SUS. Em relação à programação pactuada integrada, é definida a aplicação de 15% do orçamento da saúde para o financiamento de assistência farmacêutica. Ele misturou um pouquinho aí os assuntos, né? Esses 15%, a gente viu que, na verdade, 15% dos valores somados, União, Estado e município, eles podem ser destinados a melhorias de infraestrutura ou de capacitação de pessoal, então ele deu uma misturada aí nas questões. Para um gerenciamento eficiente, é necessário a adoção de um sistema de informações que reflita a realidade dos serviços, disponibilizando indicadores seletivos e específicos, definidos exclusivamente pelo gestor da AF local. Então, a gente não tem isso, né? Não é só o gestor que vai definir os indicadores. Então, vai ser a letra B. Conforme o decreto, né, 7508, que regulamenta a Lei 8080, qual que é essa descrição que está aqui? Ela se aplica para qual documento? O documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, o tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Então, essa definição aí é de quê? Essa é bem tranquila. Eu não achei questões muito da banca, né, da RBO, muito direcionadas aí ao financiamento da assistência farmacêutica, mas as questões que eu vi, elas eram mais assim, mais secas mesmo. Então, acho que entre essa questão e a anterior, essa tem mais a cara da banca. Então, essa é a definição de quê? Aí ele colocou um nome diferente até aí, protocolo assistencial clínico-terapêutico, né? Que se você não estudou, você fica confuso, né? Mas a gente já viu que é o protocolo clínico e diretriz terapêutica, é o PCDT. Né? Não tem nada a ver com rede hierarquizada, essa descrição, nem com rede de atenção, nem com pactuação integrada. Então, vamos lá, que é a letra A. Também sobre a Rename agora, né, do decreto 7508, agora ele pedindo para julgar os itens e marcar a incorreta. A Rename compreende a seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e agravos no âmbito do SUS. Tá certo, né? A Rename será acompanhada do formulário terapêutico nacional, que vai subsidiar a prescrição, dispensação e o uso de seus medicamentos. Tá certo também, né? A gente viu nos slides anteriores. O Ministério da Saúde
é o órgão competente para dispor sobre a RENAME e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT, pela Comissão Intergestores Tripartite, correto? A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do FTN e dos PCDTs, correto? Né? A gente viu que isso está preconizado mesmo a cada 2 anos, está vendo? É igualzinho, está lá nos artigos lá do decreto. E, por último, letra E, somente o Distrito Federal e o Estado poderão adotar relações específicas e complementares. E o município, ele não pode? Né? Na verdade, não é somente o Estado e o Distrito Federal. Né? O município ele também tem essa flexibilidade de adotar uma lista específica. Então, essa questão, essa alternativa está incorreta. Mais uma, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Estou vendo que vocês não acharam, né? É porque, na verdade, ficou faltando na pastinha aí o PDF, mas já estão colocando ele na pasta para vocês acessarem. É difícil colocar uma questão inteira na tela, né? Sem diminuir muito a letra, assim. Deixa eu dar uma olhada se tem uma forma da gente melhorar isso aqui. Alguém do suporte pode dar uma chegada aqui? Só um minutinho. Vamos seguindo, que, na verdade, eu acho que essa é a última desse momento do decreto 7508, e a gente consegue dar uma pausa para dar uma olhada nesse material, que se vocês abrirem o PDF, acho que vocês vão conseguir acompanhar de forma melhor mesmo. Então, segundo o decreto 7508, que regulamenta a Lei 8080, o que pressupõe o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica? Estar o usuário... Hã? Você conseguiu colocar o PDF? Tá, então, já foi colocado. Então, foi colocado mais um arquivo. Então, vocês podem acessar lá dentro da pastinha. Além do mapa mental, tem o PDF dos slides. Aí tem que apertar o F5 para recarregar a página, tá? Para atualizar e contemplar o material que foi colocado por último. Aí vocês me dão notícia aqui, se vocês conseguiram, tá? Então, quais são esses pressupostos, né, para garantir esse atendimento universal e igualitário à assistência farmacêutica? Estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde da rede privada ou do SUS? Probleminha aqui foi só o rede privada, né? Na verdade, lá no decreto ele só fala do SUS, não fala de rede privada. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde no exercício regular de suas funções no SUS? Está correto, né? Estar a prescrição em conformidade com a RENAME, com os PCDTs, ou com relação específica complementar do Estado, do município, correto também. Ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Então, a gente só viu um erro na alternativa número 1, né? Então, a 2, 3 e 4 estão corretas. Deixa eu ver se alguém comentou aqui sobre... Então, já conseguiram acessar aí, né, o PDF. Então, agora a gente vai ter um pedacinho ainda de conteúdo, e dá tempo de todo mundo abrir o PDF e abrir no slide certinho. Tá? Então, voltando, né, o componente básico da RENAME são os medicamentos voltados aos principais problemas de saúde, né, da atenção primária, principalmente, conforme a gente falou. Esse recurso só pode ser usado para aquisição de itens desse componente. A responsabilidade pelo fornecimento fica a cargo do ente municipal, né? Então, vem o recurso tripartite, como a gente falou, União, Estado e Município, e quem vai fazer a gestão do recurso, fazer as compras, né, vai ser a Secretaria Municipal de Saúde. Também, né, norteado pelo Formulário Terapêutico Nacional,
O Ministério preconiza um Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, que é o OROS, porém, a gente em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um sistema próprio, né, que é o CISRED, e também o Estado, né, Minas Gerais, tem o CIGAF, que também é um sistema próprio. O Ministério, né, lembrando que a gente já tinha visto lá no mapa, tem alguns itens, né, apesar de serem itens do componente básico, eles não têm esse financiamento tripartite. Quem adquire e distribui é o Ministério da Saúde. São as insulinas, Humana e NPH, clindamicina, a rifampicina de 300, né, para o caso de tratamento de hidradenite supurativa, e os itens do Programa Saúde da Mulher, que são os contraceptivos, o DIU e o diafragma. Contraceptivos tanto orais quanto injetáveis. Como que funciona, né, esse aporte financeiro? A União, ela vai fazer o aporte financeiro dela também por habitante ano, mas vai variar de acordo com o IDH do município. Né, o IDH do município ele pode ser ou muito baixo ou muito alto, então esse valor vai variar. O Estado contribui em 2,36 habitante ano, e dentro dessa contrapartida estadual está incluído, né, os insumos para os usuários insulino-dependentes, glicosímetros, fitas reagentes, as seringas, né? E o município, 2,36 habitante ano, para financiar a aquisição desses medicamentos e também os insumos. Então, falando dos IDHs, né? Então, essa é a variação de IDH, né? IDH muito baixo e IDH muito alto. Belo Horizonte está inserida no IDH muito alto. Então, a gente recebe de repasse da União para assistência farmacêutica do componente básico, R$ 5,85 habitante ano. Né? E varia desde 5,85, chegando no máximo a 6,5 para os municípios com IDH muito baixo. A variação é pequena, né? Mas como é por habitante ano, isso é multiplicado pela população do município, né? Lembrando, população atualizada pela última estimativa do IBGE para 2019. Né? Então, somando, né, qual que é o valor que a gente tem para esse componente da assistência farmacêutica? Em Belo Horizonte, no caso, seria R$ 10,57. R$ 10,57 para financiamento do componente básico da assistência farmacêutica por ano, por habitante. E só comentando, né, que essa portaria 3193 de 2019, ela atualizou visando mesmo essa equidade, né, para ter esse recurso, para a União conseguir distribuir esse recurso de forma mais equânime, de forma que os municípios que precisem mais recebam mais, né, e os municípios que têm o IDH mais alto, ou seja, precisam menos, recebam menos também. Financiamento é tripartite, né? Então, as secretarias de saúde, dentro desse financiamento tripartite, podem usar aqueles 15% que eu falei para aquelas ações destinadas a melhorias físicas, de infraestrutura, de capacitação de RH, né, de equipamentos mobiliários. Então, tem essa prerrogativa legal de fazer uso desse recurso. E as secretarias de saúde, elas podem participar desses processos, e esse valor, né, que vai ser direcionado para essa compra, ele pode ser pactuado nas respectivas CIB, né? Então, vamos lá, mais uma questão. Depois a gente volta na questão 3. Me fala só o tema, porque aqui as questões não estão numeradas, mas eu vou liberar o gabarito, tá? Esse PDF está sem gabarito, né, que é para não ficar, para vocês não terem a resposta, né, durante a aula, mas depois eu vou disponibilizar o gabarito, que aí vocês conseguem refazer depois, né, e conferir. As ações de assistência farmacêutica são de responsabilidade das 3 esferas de governo. A esfera municipal não é responsável por qual ação de assistência farmacêutica. Vi essa questão também em várias bancas, cai bastante. Então, qual desses itens aqui que não é o ente municipal que é o responsável? É a aquisição de medicamentos do componente básico? Não, né? Esse componente básico a gente viu que o financiamento é tripartite. Do componente, dispensação de medicamentos do componente básico é justamente uma das principais, né, prerrogativas, responsabilidades do ente municipal. A aquisição de insulinas NPH irregular, quem que adquire e distribui as insulinas é o Ministério, né? Então, nesse caso, vai ser essa a resposta, né? A esfera municipal ela não é responsável por essa aquisição. Financiamento bipartite dos insumos para diabetes, né? Isso está correto. A gente tem esse financiamento dos insumos dividido entre Estado e município mesmo. Até que a gente viu na deliberação CIB, né,
que no estado de Minas, né, o estado contribui com 3,35, né, em vez de 2,36, até para aumentar o aporte para financiar esses insumos. Então, a incorreta vai ser a letra C. Sobre o financiamento e execução do componente básico, para a gente escolher a incorreta, o que está errado? Os estados, Distrito Federal e município são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque, prazo de validade, distribuição e dispensação de medicamentos e insumos do componente básico, constantes do anexo 1 e 4. Né? Os medicamentos do componente básico eles constam dos anexos 1 e 4 da RENAME, vigente de acordo com as pactuações em CIB e colegiado da gestão de Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal. Beleza, está certo. Os municípios, estados e Distrito Federal podem utilizar os 15% dos recursos advindos do Ministério, ou seja, da União, para a estruturação dos serviços da assistência farmacêutica. Então, na verdade, não é 15% do que veio da União, é 15% do somatório, né? Estado, União e municípios. Então, a pegadinha está aí. Um erro bem pequeno, né? A aquisição de medicamentos do componente básico presente na RENAME deve ser feita com recurso tripartite pactuado em CIB. Correto. Dentre os medicamentos e insumos de responsabilidade do Estado, Distrito Federal e municípios, será possível o financiamento e aquisição de plantas medicinais, drogas vegetais e derivados vegetais, para a manipulação das preparações dos fitoterápicos da RENAME. Então, se vocês forem abrir a RENAME, né, lá dentro do anexo 1, existem também esses itens fitoterápicos. Então, está correto também. A alocação de recursos federais, estaduais e municipais será baseada na população estimada dos referidos entes federativos, de acordo com o censo do IBGE para 1º de julho de 2011. Está desatualizado, né? Na época, talvez, apesar que é 2019, na época, talvez, ainda não tinha saído aquela atualização do censo. Né? Hoje, se fosse uma questão atualizada, em vez de ser de acordo com o censo do IBGE, seria de acordo com a estimativa populacional para 2019 do IBGE. Né? Mas, contextualizando para o ano, estava certo. Então, a letra B, né? Dos 15% que não são só da União, 15% do recurso tripartite. Estão dando para acompanhar aí, gente? Priscila, não está aparecendo para você o PDF? Financiamento 2? Você atualizou a página, Priscila, para ver se aparece? Deixa eu atualizar. Quando eu atualizo aqui, aparecem 2 anexos, dentro de disciplina 1 na pastinha. Aparece financiamento da assistência farmacêutica, 8 páginas, e logo embaixo aparece o financiamento da assistência farmacêutica 2, com 44 páginas. Perdi o chat. Cadê? Não deu certo? Uai. Está aqui, 44 páginas. Tenta sair da página, né, fechar o seu navegador e recomeçar. Que pode resolver, não sei. Então, vamos lá. Outra questão de 2020, da Fundep. Com relação à gestão de medicamentos e insumos para diabetes, no âmbito do SUS, assinale a correta. É de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde o financiamento e aquisição de insulinas no ano irregular. É do Estado essa responsabilidade? Né? Vamos continuar. É de responsabilidade do Ministério o armazenamento e a dispensação de medicamentos para diabetes. Não, né? É responsabilidade do município. Né? É de responsabilidade do município o armazenamento e a dispensação de insulinas. Então, é a correta. Né? É responsabilidade do Estado, da Secretaria Estadual, o armazenamento e a dispensação de insumos. Então, essa aí bem tranquilinha, né? Responsabilidade do município e guardar que insulinas, NPH irregular, quem financia e distribui é o Ministério da Saúde,
mas quem vai fazer a dispensação e o armazenamento vão ser os municípios. Essa aqui eu adaptei, que ela é de 2019, eu adaptei para valores atualizados. O financiamento do componente básico da assistência farmacêutica é responsabilidade dos 3 entes federados, sendo o repasse regulamentado pela portaria número 6, de 2017, e pela 3193, né, de 2019, que atualiza, né, para o IDH do município. De acordo com tal normativo, o governo federal deve repassar, no mínimo, né, então, para os municípios com mais alto IDH, que é o caso de Belo Horizonte, é no mínimo, é 4, 4,50, 4,70, é 5,85, né, que a gente viu lá nos últimos slides. Habitante ano, né, eu coloquei aqui só a dica, que é para considerar um município de muito alto IDH, e as contrapartidas estadual e municipal devem ser de, no mínimo, é de 2,20, 2,26, 2,30, 2,48, 2,36, né, 2,36. Então, quando a gente pensa em contrapartida da União, é 5,85 o valor mínimo, e do Estado e do município também 2,36, de acordo com essa portaria. Né, lembrando que em Minas Gerais a gente tem uma deliberação CIB que preconiza outros valores. Aí vai depender do que vai estar no cabeçalho da questão. Considerando o componente básico da assistência farmacêutica, é correto afirmar, exceto, né, qual que é a alternativa que está incorreta. Os fitoterápicos podem ser obtidos em farmácias de manipulação do SUS, farmácias vivas ou farmácias de manipulação conveniadas? Está correto, né? Lá dentro do anexo 1 da Rename, como eu falei, tem medicamentos fitoterápicos padronizados. O financiamento desse componente é responsabilidade dos 3 entes federados? Bom, considerando que é componente básico, sim, né? O financiamento tripartite. A responsabilidade pela aquisição, ela fica a cargo das secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal? Não, né? É componente básico. Então, responsabilidade de aquisição é do município. O Ministério da Saúde é responsável pela aquisição e distribuição dos medicamentos insulina, NPH, regular e dos programas de saúde da mulher. Está correto. Então, vai ser a letra C, né? A única incorreta. Mais uma questão de 2020. O financiamento das ações de atenção básica deve ser tripartite, ou seja, envolver recursos oriundos da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Quanto ao financiamento da atenção básica, o que a gente tem? Os valores dos incentivos financeiros para as equipes de saúde da família implantadas serão prioritários e superiores, transferidos anualmente, tendo como base o número de agentes comunitários de saúde registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, vigente no mês anterior ao respectivo mês de liberação do recurso. Até escreveu bonito, né, para a gente achar que é factível, mas não tem nada disso, né, nas legislações que a gente viu. Então, não tem nada a ver com agente comunitário, né, não menciona equipe de saúde da família, né, a gente pensa em habitantes ano, então está incorreto. No caso de suspensão do repasse dos recursos financeiros do Ministério, em decorrência de problemas de alimentação do CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos, ou do Sistema de Informação vigente, por parte dos estados, distritos e municípios, é vedado efetuar crédito retroativo dos respectivos incentivos financeiros. Também não tem isso preconizado na legislação que a gente viu. Os repasses dos recursos aos municípios são efetuados em conta específica para este fim. Né, o que significa isso? É o repasse fundo a fundo. Né? Então, tem uma conta, uma conta bancária, para a qual o Ministério faz o repasse da contrapartida dele, o Estado faz o repasse da contrapartida dele. Então, está certo, é uma conta específica para esse fim, de acordo com a normatização geral de transferências de recurso fundo a fundo do Ministério, com o objetivo de facilitar o acompanhamento pelos conselhos de saúde no âmbito dos municípios. Né? Esses repasses, né, o repasse financeiro, ele sempre é conferido, o repasse do ano passado, né, ele é sempre conferido pelo Conselho de Saúde. Né, a gente tem que prestar contas para o Conselho Municipal de Saúde. O financiamento federal para as ações de saúde deve conter recursos per capita, que será transferido semestralmente, de forma regular e automática. Está tudo certo, exceto semestralmente. Né? A transferência desse recurso federal ela é mensal. Tá? Então, vai ser a letra C.
Mais uma questão, né, de Rename. Na padronização de medicamentos para assistência na atenção básica do SUS, é correto afirmar: a REMUME não deve incluir produtos de origem natural, sendo estes objetos de lista especial? Não necessariamente, né? A gente tem os itens, os fitoterápicos na Rename, eles podem ser incluídos na relação municipal também. Os medicamentos fitoterápicos para inclusão na lista da atenção básica, custeados com recurso tripartite, devem constar na Rename? Isso é muito importante. Tudo que a gente recebe recurso tripartite tem que constar na Rename. Se o município decide, por pactuar uma padronização de um medicamento que não está na Rename, ele que vai articular a compra, o financiamento destes itens, ou com o Estado, né, ou eventualmente só o município que vai arcar com esse custo. Então, isso pode ser pactuado na CIB, né, ou municipal, dentro do município internamente, mas para a União, né, e Estado e município, terem esse financiamento tripartite do item, a gente precisa que ele esteja na Rename. Isso é uma questão que pode cair também. Medicamentos fitoterápicos, como os produzidos com laranjeira, espirulina e aroeira, estão incluídos na Rename. Na verdade, assim, essa questão é impossível a gente decorar, né? É uma tremenda sacanagem cobrar esses pés de página numa prova de concurso, né? Mas a gente seguia aí pelos outros itens, né? Que a gente já viu que a letra B está mais coerente aí com a proposta da questão. Os municípios podem incluir medicamentos fitoterápicos na REMUME apenas quando o financiamento para aquisição seja com recursos municipais próprios. Não, né? Como eu falei, se o item está lá na Rename, a gente vai garantir um financiamento tripartite daquele item. Fitoterápicos já são comprovados e registrados na Anvisa, são incorporados na lista de medicamentos do componente estratégico. Não, do componente básico. Tá? Então, na verdade, vai ser a letra B. Aí eu só pus uma tela aí, né, de um item fitoterápico da Rename, né, como que aparece. Nesse caso é a alcachofra. Então, não só ela, tem diversos itens na Rename ali, que são medicamentos fitoterápicos. Deixa eu ver o chat. Eu não mandei o gabarito ainda, mas eu vou mandar, tá, gente? Só para vocês não terem o acesso agora, assim, né? Para não confundir. Simone. 15% são obrigatórios para assistência farmacêutica? Na verdade, isso é opcional. Aqueles 15% destinados à melhoria de infraestrutura, né, de aquisição de mobiliário, capacitação de RH. Quando a gente pensa lá naqueles R$10 daquele slide, que eu fiz uma simulação do valor para Belo Horizonte, né, considerando aqui, sendo que aqui nesse slide eu somei 2,36, né, que não é exatamente a nossa realidade, porque o Estado contribui com 3,35. Então, considerando aqui, desses R$10,57, a gente poderia pegar 15% desse valor e investir nessas ações. Eu não entendi bem qual que foi sua dúvida. Não é obrigatório, é opcional, e isso vai ser gerido, por exemplo, o município, o Estado, eles podem pactuar isso na comissão intergestores bipartite. A gente vai usar esse recurso dessa forma. Mas é opcional, é só uma prerrogativa legal, né? Não quer dizer que é obrigatório, que vem separado, não. Ele está dentro ali daquele recurso, daquele montante de recursos. E a gente pode usar, então, na hora que você for prestar as contas no relatório anual de gestão, e aí a gente pega lá uma soma que foi para a componente básica, a gente pode, né, comprovar que 15% a gente usou para essas ações. Tá? Então, não necessariamente obrigatório. Não sei se eu esclareci sua dúvida. Você pode comentar aí para eu saber, senão a gente volta. Então, agora falando do componente especializado. Componente especializado, né, como a gente falou lá no mapa, são os agravos crônicos, principalmente para tratamentos de muito elevado custo, mais complexos, né, às vezes doenças muito raras, e ele é sempre guiado por PCDT. Né? E para que serve o componente especializado? É para garantir integralidade. Né? Da mesma forma que o componente básico, ele abarca ali
as necessidades, né, terapêuticas da maior parte dos pacientes da atenção primária, tem algumas pessoas que, às vezes, vão fugir um pouco daquele escopo, que vão precisar de alguma segunda linha de um tratamento, né? Às vezes não deu certo tratar com o medicamento A, vai ter que passar para uma segunda linha, então isso vai ser contemplado no componente especializado. E o acesso ele vai acontecer via Estado, né? No caso de Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem a farmácia de Minas, lá na RAJ. Então, como que funciona? 3 grupos, né, como a gente falou, lembrando, né, do macro para o micro, que o grupo 1 é responsabilidade de financiamento do Ministério, sendo que, no caso do grupo 1A, esse medicamento ele tem aquisição centralizada pelo Ministério, e ele vai ser fornecido e repartido para os estados. Já no grupo 1B, o Ministério ele financia dando dinheiro, ele não passa o medicamento diretamente para os estados, né? Ele vai passar o recurso financeiro e quem vai comprar vai ser o Estado. Agora, já no grupo 2, né, descendo aí no funil, que são os medicamentos que vão ser financiados e adquiridos pelas secretarias estaduais, e no grupo 3, a gente vai remeter ao componente básico, ou seja, tripartite. Então, esses medicamentos, geralmente, eles são os de primeira linha de cuidado, para o tratamento das doenças do CEAF, né? Então, se uma pessoa tem, às vezes, que usar o medicamento de primeira linha, ele vai ser contemplado dentro desse grupo 3, do componente especializado. Não é do componente básico. Em Minas Gerais, como funciona? Né? Tem um site, né? O Estado tem uma lista de medicamentos disponíveis, tem um checklist do que você precisa levar, e eu até pus o site aqui, dá para clicar, se vocês quiserem conhecer. Só para vocês verem mais ou menos como funciona, né, a nível regional. Aí estão vendo a mensagem, né, do suporte, né? 15% da meta, né, gente? Falta bastante ainda, né? Vamos tentar contribuir lá no link, né, no QR Code, para esse projeto que é super bacana, né? Uma ação super necessária aí para o momento que a gente está vivendo, né? Todo mundo fazer sua contribuição, com o que puder, né? Com um pouquinho que puder, acho que a ação é coletiva mesmo, aí que vai fazer a diferença. Então, mais uma questão aqui de 2020, da VUNESP. Os medicamentos que constituem as linhas de cuidado para as condições atendidas no CEAF estão divididos em grupos com características, responsabilidades e formas de organização distintas, né? CEAF é o componente especializado da assistência farmacêutica. Então, sempre as questões de componente especializado quase sempre remetem a esses grupos, tá? O grupo 1A é constituído por medicamentos que integram o elenco do componente básico. Não, né, gente? A gente está falando de componente especializado. Então, não vai misturar componente básico no meio. Cuja responsabilidade é tripartite, o financiamento. Também não, né? A gente viu que o 1, quem financia e distribui é o Ministério. Sendo a aquisição e a dispensação de responsabilidade dos municípios. Misturou tudo. O grupo 1B é constituído por medicamentos adquiridos pelos estados, com transferência de recursos pelo Ministério na modalidade fundo a fundo, exatamente, né? O Ministério ele financia, ele dá o dinheiro, mas quem compra é o Estado e distribui. Grupo 1C, não tem, né? Grupo 1C, é um A e um B. Então, inventou esse grupo aí, para confundir. O grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é do Ministério. Não, é o grupo 1, né, gente, que é o Ministério. Grupo 2, descendo aí a hierarquia, vai ser Estado. O grupo 3 é constituído por medicamentos com aquisição centralizada. Não, né, o grupo 3 ele funciona exatamente igual ao componente básico. Ele é aquisição tripartite, né, quem adquire é o Estado, né, conforme a gente pode ver aqui. Na verdade, quem adquire é o município ou o Estado, né? Não necessariamente. Então, está correta a letra B. Assinale a alternativa correta em relação ao CEAF, né, o componente especializado e suas características. Os medicamentos do grupo 1 são financiados e adquiridos pelas secretarias de saúde dos estados. Não, né? Grupo 1 a gente vai sempre pensar em Ministério. Os medicamentos do grupo 2 são financiados pelo Ministério? Trocou, né? A A e a B inverteu aí. O 2 é financiado pelo Estado. O grupo 3 é definido de acordo com os medicamentos indicados pelos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas no componente especializado. É exatamente isso. O CEAF destina-se à garantia de acesso
há medicamentos e insumos para o controle de doenças e agravos com potencial impacto endêmico. Sempre que a gente vê isso, né, agravos com potencial endêmico, doenças relacionadas à vulnerabilidade e à pobreza, né, isso não é o componente especializado, isso remete ao componente estratégico, tá? Que é a tuberculose, hanseníase, chagas, né? Então, é o link aí para esse componente. Então, está incorreto. O CEAF é constituído por uma relação de medicamentos e uma de insumos, voltados aos principais agravos e programas de saúde da atenção básica. Não, né? Ele é o componente especializado e não o componente básico. Então, não está vinculado à atenção básica. Então, o correto vai ser letra C, né? O grupo 3, financiado com os medicamentos indicados pelos PCDTs como primeira linha de cuidado das doenças do CEAF. Vamos ver o chat. Bom, componente especializado da assistência farmacêutica. Os medicamentos desse componente são indicados para o tratamento de doenças crônicas ou raras, em nível ambulatorial. Isso também é outra pegadinha, tá, gente? Aparece, às vezes, aí um nível hospitalar. Muda só isso na frase, e aí passa batido. Então, o CEAF, ele se destina à assistência terapêutica para doenças que vão estar sendo tratadas em nível ambulatorial. Não é para pessoas que estão hospitalizadas. Doenças crônicas e ou raras em nível ambulatorial, dispensado em farmácias especializadas. Sobre esses medicamentos, analise. O grupo 1 é aquele cujo financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União? Exatamente, né? Grupo 2 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é das secretarias estaduais? Correto também. O grupo 3 é constituído por medicamentos cuja responsabilidade pelo financiamento é tripartite, sendo aquisição e dispensação de responsabilidade dos municípios. Está correto também. 1, 2 e 3 estão corretas, né? Está aí bem igual ficou lá na legislação. Mais uma questão. O financiamento da assistência farmacêutica, como parte importante de um sistema de saúde, componente fundamental para a efetiva implementação das ações de promoção e melhoria das condições da assistência à saúde da população, é dividido em componentes, sendo sua responsabilidade dividida entre União, Estados e municípios. Sobre os componentes, é correto afirmar que fazem parte do componente especializado da assistência farmacêutica os medicamentos utilizados para o tratamento das doenças de perfil endêmico. Ele só misturou aí um pouquinho, né, que essas doenças de perfil endêmico elas vão ser contempladas no elenco do componente estratégico. Tá? Nós vamos falar um pouco do estratégico ainda. Os medicamentos para o tratamento de tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose fazem parte do componente básico? Não, né? Essas são justamente as do componente estratégico. Os medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica são definidos em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde. Correto, né? Exatamente isso. O financiamento do componente básico é bipartite. É tripartite, né? União, Estado, município. Os medicamentos do componente básico têm sua aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, são repassados para os estados. Não, totalmente ao contrário. Né? A aquisição ela é descentralizada para o município. Né? Então, sempre que possível, o SUS busca descentralizar as ações. Né? Então, quando a gente vê nessas questões, tem poucas ações são centralizadas no Ministério. Né? A gente tem mais ações centralizadas no município, gestão centralizada no município. Então, vai ser a letra C. Falando um pouquinho do componente estratégico, deixa eu olhar o chat. Componente estratégico. Então, são as doenças, às vezes, que a gente chama de negligenciadas, né, que estão nesse componente estratégico, muitas vezes doenças transmissíveis, né, por isso é chamado estratégico, né, para que a gente contenha ali a expansão dessas doenças. Né? Controle de endemias como tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, chagas, né? Seja de abrangência local, abrangência nacional. Os antirretrovirais do programa DST-AIDS, né? Um programa que funciona muito bem no Brasil. O sangue e hemoderivados também está inserido no componente estratégico. Os imunobiológicos. Os medicamentos da cessação do tabagismo. As gomas de nicotina, adesivos, né? E os programas de alimentação e nutrição.
Então, ele controla, né, o objetivo é fazer o controle dessas doenças com potencial impacto endêmico, né, às vezes relacionadas à vulnerabilidade, à pobreza, né, e o Ministério vai adquirir e distribuir esses itens. Então, isso é centralizado no Ministério. Tá? Então, o Ministério que vai fazer a compra e a distribuição aos estados e municípios. E lembrando, né, que muito importante, um acontecimento importante dessa semana foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, no dia 24 de março, né, sendo que uma das metas nossas é combater, né, ter a erradicação da tuberculose até 2030, né, e, de certa forma, a pandemia, hoje em dia a gente só pensa em Covid, né, então acaba que muitas vezes a pessoa está com tuberculose, sintomático respiratório, né, confunde, então só para sensibilizar, né, nem todo sintomático respiratório é Covid, né, a gente tem que pensar em tuberculose também, quando a gente está inserido no serviço de saúde. Então, aqui é a carinha da tela lá do CESAF, né, componente estratégico em Minas, né, é feita a apresentação da receita na farmácia municipal, a análise dos documentos e a dispensação. Geralmente, pelo menos em Belo Horizonte, a gente não tem esse medicamento lá na unidade em prateleira, né? A gente faz esse fornecimento mediante apresentação e análise dos documentos para conferir se está tudo certo, porque a gente tem que prestar contas para o Estado. Alguns a gente, inclusive, tem que mandar para o Estado avalia e dá o aval de acesso ou não. Coloquei aí o site também, do CESAF. Então, mais algumas questões, né? O componente estratégico da assistência farmacêutica destina-se à garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS. Então, qual dessas opções não é um programa estratégico? Né? Prevenção de deficiências nutricionais, né? Está correto, envolve isso também, apesar de não estar explícito lá, né? No componente estratégico de saúde da criança. E a prevenção de deficiências nutricionais, né? Os medicamentos para o vírus sincicial respiratório estão inseridos nesse componente. O sangue e hemoderivados também pertencem ao componente estratégico, o tabagismo também, né? Controle do tabagismo. Então, a gente só não viu lá calamidade ambiental, né? Então, a gente não tem esse item contemplado nesse componente. Mais uma, né, sobre o CESAF, ele destina-se à garantia de acesso a medicamentos e insumos para controle de doenças e agravos específicos com potencial impacto endêmico. O financiamento desse componente é destinado à aquisição de medicamentos e insumos relacionados em programas estratégicos do SUS. Assinale a alternativa que não está contemplada nos programas desse componente. Não está, né? Então, o que não é estratégico aí? Os medicamentos para controle de endemias, tais como tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, doença de Chagas e outras doenças endêmicas, justamente essas, né? Antirretrovirais para o tratamento de HIV, também está no componente estratégico. Medicamentos para insuficiência renal crônica e dislipidemias, né? Não, isso não faz parte do componente estratégico, né? Vai fazer parte, provavelmente, do componente básico ou do especializado, a depender do estágio da doença, né, que a pessoa se encontra. Os hemoderivados também pertencem ao componente estratégico e os medicamentos e insumos destinados ao combate do tabagismo. Então, incorreta a letra C. Então, gira muito em torno disso, as questões de estratégicos, né, das doenças, né, doenças endêmicas, de importância epidemiológica. Então, são os gatilhos aí que vocês vão ver na maior parte das questões. Assinale a alternativa que apresenta apenas doenças para as quais se destinam os medicamentos do componente estratégico. Tuberculose, hanseníase, malária e doença de Chagas, né? Exatamente, né? Quando a gente vê essas 4 aí juntas, né, mais a leishmaniose, então pode saber que é componente estratégico. Difteria, tétano, coqueluche, sarampo, hepatite A. Ele deu uma misturada aí, né? Algumas aí não. Uma coisa importante que me lembrou é a letra B aí, as doenças do componente estratégico são sempre de notificação compulsória, devido à importância epidemiológica, né? Transmissibilidade. Então, às vezes, alguma questão pode fazer um link com isso também. Sarampo, tuberculose, hepatite B e pneumonia. Só a tuberculose aí, né? Micoses sistêmicas, varicela, cólera e influenza. No caso aí, a gente vai ter só as micoses, né? E a influenza, no componente estratégico. Cachumba, herpes zoster, tenise e hepatite C. Não. Então, vai ser a letra A, né? Com essa composição clássica aí dessas doenças. Com relação... Deixa eu ver o chat.
Que bom que vocês estão gostando, gente, fico feliz. É um conteúdo denso, né? Assim, eu acho que se você pegar lá o conteúdo, a lei, para extrair o que cai realmente em prova, realmente dá muito trabalho. Então, eu tentei resumir e deixar um pouco didático, de forma que vocês fiquem focados no que cai em prova mesmo, né? Porque eu acho que, para quem está estudando para concurso, né, o concurso que está chegando, está se aproximando, então acho que tem que ter esse foco nos exercícios para vocês estarem preparados para responderem as questões. Né? Não adianta você saber pegar a lei, saber ela toda de cor e salteado, porque não tem tempo para isso, né? Mas quando chega na questão, você fica na dúvida de um detalhe. Então, a gente tenta fazer a aula focada no que vai cobrar em concurso, né? Não só no da prefeitura, né? Em concurso de um modo geral. Né? Com relação aos componentes da assistência farmacêutica no SUS, as alternativas a seguir são todas falsas, exceto. Essa questão já é difícil só pela alternativa ali. Então, a gente tem que selecionar a correta. Ele já põe ao contrário para a gente já confundir. Então, são todas falsas, menos uma. No SUS, os recursos federais para o custeio dos recursos. Está até escrito errado, né? No SUS, os recursos para o custeio são repassados na forma de blocos de financiamento, entre os quais se encontra o bloco de financiamento da assistência farmacêutica, que é constituído por 4 componentes. Na verdade, ele é constituído por 3 componentes, né? Básico, especializado e estratégico. E ele não é mais um bloco de financiamento, né? Porque a questão ali também deve ter sido antes daquela portaria que mudou isso. Então, na verdade, a assistência farmacêutica está inserida naquele macro bloco de custeio de ações e serviços de saúde, mas ela não é mais um bloco de financiamento. Então, hoje em dia, não vai cair dessa forma. Né? É até uma coisa que pode cair por ser uma atualização. O componente básico da assistência farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos de assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica, em saúde e dos programas relacionados a agravos e ações de saúde específicos do componente estratégico. Está vindo muito bem, aí misturou aí com o componente estratégico, não tem nada a ver. O componente de medicamento de dispensação de alto custo, que na verdade não tem mais esse nome, até já teve, né? Hoje a gente chama de componente especializado, destina-se ao financiamento do programa de medicamentos estratégicos. Misturou, né? Estratégico, alto custo, especializado, então está incorreto. O componente estratégico da assistência farmacêutica destina-se ao financiamento para o custeio das ações de assistência farmacêutica nos programas de saúde de controle de endemias, tais como tuberculose, hanseníase, malária, leishmaniose, chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional, bem como para aquisição de antirretrovirais do programa DST-AIDS, sangue e hemoderivados e imunobiológicos. Então, está certo, né? Essa é a questão correta. O componente de medicamentos de dispensação excepcional, né, que já foi também o nome, alto custo, excepcional, era o antigo nome do especializado. Destina-se à aquisição de medicamentos de dispensação excepcional para casos de desastres naturais ou situações de calamidades públicas sanitárias. Não tem isso lá, né, dentro desses componentes. Então, a única que está correta aí é esta. Em relação aos componentes da assistência farmacêutica, assinale a alternativa correta. O componente estratégico da assistência farmacêutica inclui os medicamentos cujas linhas de cuidado estão definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Na verdade, isso é a prerrogativa do componente especializado. Né? O grupo 3 do componente especializado inclui os medicamentos sob responsabilidade das secretarias de saúde do Distrito Federal e dos municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação, e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o componente básico. Então, é o grupo 3 do componente especializado, mas ele funciona igual o componente básico. O componente básico da assistência destina-se à aquisição de imunobiológicos. Não, né? Imunobiológicos a gente acabou de ver que está inserido no componente estratégico. O componente especializado da assistência farmacêutica destina-se à aquisição de medicamentos e insumos para o controle de endemias, programa de DST-AIDS e hepatites virais. Então, misturou também especializado com estratégico. Né? Isso aí está descrevendo o estratégico. Então, a correta vai ser a letra B. Mais uma questão. Sobre o componente especializado e estratégico, identifique as frases abaixo de acordo com a numeração, sendo 1 para especializado e 2 para estratégico. O acesso a esses medicamentos está condicionado à notificação compulsória junto à vigilância epidemiológica. Né? Como eu falei em um slide anterior, as doenças, né, para
Os medicamentos do componente estratégico, eles estão relacionados às doenças, muitas vezes endêmicas, né, de importância epidemiológica, transmissíveis. Então, geralmente, sim, essas doenças são de notificação compulsórias, né? Ela exige essa vigilância epidemiológica sobre elas. Então, vai ser 2, né? Dentre as endemias contempladas pelo componente, estão tuberculose, hanseníase, malária e leishmaniose, né? São as endemias aí do componente estratégico também. Então, 2 novamente. Tem direito aos medicamentos deste componente os pacientes que preencham os critérios de inclusão e que também não se enquadrem nos critérios de exclusão. Tem isso também, tá? É um requisito também. Ele tem que estar incluído no critério de inclusão, mas ele também não pode preencher nenhum critério de exclusão para ele conseguir acessar os medicamentos do componente especializado, dentro dos protocolos clínicos. Então, esse aí vai ser número 1. Então, até então, a gente tem 2, 2, 1. Né? Já descarta ali todas as alternativas, na verdade, mas vamos continuar. Possui abrangência nacional e os medicamentos são de elevado valor unitário. Então, é só a gente lembrar, né, que componente especializado, inclusive, chamava de alto custo. Então, são esses itens do componente especializado, de alto valor unitário, ou que, pela cronicidade do tratamento, se tornam excessivamente caros para serem suportados pela população. Então, número 1 também, 2, 2, 1, 1. O acesso a este componente se dá através de abertura de processo administrativo, devendo o paciente ou seu cuidador dirigir-se ao centro de custo deste componente, ao qual o município onde reside está vinculado. Também é especializado, né? Então, a gente tem que a correta vai ser a letra B. Agora, uma de VOF. Analise as afirmativas sobre o financiamento da assistência farmacêutica no SUS, assinalando com VOF. O componente estratégico da assistência farmacêutica é destinado ao financiamento de medicamentos no contexto de programas estratégicos de saúde, com aquisição centralizada pelo Ministério. Está correto, né? A aquisição do componente estratégico ela é realmente centralizada no Ministério. O componente especializado da assistência farmacêutica inclui medicamentos de alto custo, utilizados pelos pacientes em internações hospitalares. Então, só isso está errado, né? Não é hospitalar. É pacientes que estão sendo acompanhados em nível ambulatorial. Então, está errado só pelo hospitalares, então é falso. O financiamento de medicamentos do componente básico é tripartite, correto, sendo aquisição e distribuição realizadas pelo Ministério da Saúde. Não, pelo município, né? Então, está falso também. VFF, né? Então, já elimina também todas as outras alternativas. No componente especializado, a aquisição dos medicamentos do grupo 2 é realizada pelo nível estadual de gestão do SUS. Correto também, né? Então, letra A. VFF, V. Bom, gente, então, é isso, né? Tentei, deixa eu dar uma olhada no chat, se tem que voltar em alguma questão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer voltar em algum slide? Eu não consegui identificar aquela da página da resposta da questão 3. Estou deixando meu e-mail também, se alguém quiser, né, entrar em contato comigo, pode mandar e-mail, tá? Estou à disposição. Lembrar mais uma vez, né, do motivo principal dessa aula, que é essa ação de parceria aí com a professora Suelen, para doar para esse coletivo delas, né, esses itens básicos de higiene e de beleza para essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, tá aí o link, né, da vaquinha. Quem não contribuiu ainda, contribua. E, por último, né, agora eu vou chamar o suporte para a gente fazer o sorteio da bolsa. Né? Todo mundo aí já conseguiu fazer, lá, seguir o perfil do Grupo Ideal, marcou 3 amigos, né, para conseguir concorrer direitinho, né, para a gente conferir se está todos os requisitos preenchidos e vocês conseguirem ganhar a bolsa. Então, agora a gente vai aguardar o suporte para a gente poder fazer este sorteio. Tá, as referências, né, consultadas. Vou mostrar o site, enquanto isso, do mapa mental. Então, é um site mesmo, na internet. E aí você pode criar os seus mapas, tá vendo? Eu criei esse aqui, você pode fazer isso com todas as matérias, com coisas pessoais, se vocês preferirem também. Chama MindMeister. Bem bacana.